Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 2.1, ok? Então aí estamos dando seguimento, olha só, na nossa jornada pelo estudo da mecânica, aquele primeiro ramo da física que vai estudar o quê? O estudo do movimento, como que o movimento acontece, as causas do movimento, tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, manda na tela. Manda na tela. Olha só, né? Nessa aula de hoje, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Nessa aula de hoje, vamos trabalhar o quê? O estudo de grandezas e unidades de medida. Então, assim, entenda que quase tudo o que você trabalha no dia a dia, que são grandezas físicas, apresentam unidades de medida. Ora, nós falamos as coisas de uma forma que parece que nós esquecemos dessas unidades de medida. Por hábito, nós mencionamos alguns valores de grandezas no dia a dia e acabamos não pronunciando as suas unidades. Ou às vezes, por equívoco, nós acabamos até trocando algumas unidades de medida. Então, nessa aula de física de hoje, nós vamos enfatizar o quê? O que é essa grandeza, o que é a unidade de medida, como que é utilizada na física, ok? Então, especificamente, iremos trabalhar transformação de unidade de medida, como que eu posso transformar de uma em outra. Transformar, leia-se converter, eu posso converter. Também iremos falar sobre comprimento, né? Grandezas comprimento, grandeza massa e grandeza tempo, ok, pessoal? E ainda na aula de hoje, unidades de medida no sistema internacional. Então, ó que bacana. Então, essa aula está cheia de conteúdo, né? Muitíssimo interessante, cheio de aplicação. Então, tome nota e vamos nessa. Continuando, manda na tela. Olha só, grandezas físicas são grandezas, cadê a canetinha? Opa, voltou? Cadê a canetinha? Tá aqui. Vamos lá, grandezas físicas são grandezas que podem ser medidas, né? Grandeza física, uma grandeza que pode ser medida, como assim, professor? O que é uma coisa que pode ser medida? Uma coisa que pode ser medida é no sentido de pode ser mensurada. Olha só, vem aqui comigo. Olha só. Então, uma coisa que pode ser medida pode ser mensurada. De alguma forma direta ou indireta, você consegue saber o valor daquela grandeza. Então, olha só, ela vai ser uma grandeza que pode ser medida, então aí vai ser uma grandeza física. Ó, essas grandezas físicas a gente pode classificar, ou podemos classificá-las em grandezas ditas escalares. Então, uma grandeza física pode ser escalar, ou no plural aí, escalares, porque é mais de uma. Ou essas grandezas físicas podem ter caráter vetorial. E aí, quando isso acontece, eu posso falar o quê? Que eu estou lidando com uma grandeza que pode ser representada por um vetor, né? Uma grandeza vetorial. Olha que bacana. Continuando. Definição para a grandeza escalar. São grandezas que precisam, né, para estarem bem definidas, precisam de um valor numérico e uma unidade de medida para determinar essa grandeza física. Aí você fala, como assim, professor? Para eu entender o que é uma grandeza física escalar, eu entender que para compor a grandeza física, eu preciso apenas do número seguido da unidade de medida. Quando essas duas informações forem suficientes para você definir essa grandeza, você está diante de uma grandeza que é escalar. Agora, digamos que eventualmente você vai estudar uma grandeza em que você fala o valor, você fala a unidade de medida, e ainda assim está faltando mais alguma coisa, parece que falta mais informação para você definir essa grandeza completamente. Quando isso acontecer, você não está mais falando de grandeza escalar, tá? Aí vai se tratar de um outro tipo de grandeza. Mas no tocante à grandeza escalar, um número seguido da unidade satisfaz perfeitamente essa grandeza escalar. E aí vamos lá, vamos a alguns exemplos de grandezas escalares. A primeira delas, olha só,
tempo. O tempo é uma grandeza, tá? Física. E o tempo é uma grandeza física escalar. Que horas são? Que horas são agora? Né? Quanto tempo durou aquele fenômeno? Qual foi o tempo de queda? Então, tempo é uma grandeza que você olha assim, ó, se passou 1 segundo. 1 é o número, segundo, a unidade de medida, né? 50 minutos, 50 é o número, minutos é a sua unidade de medida. Então, tempo é uma grandeza que carrega um número seguido da unidade, e aí, nesse caso, é uma grandeza escalar. É uma grandeza muito conhecida na física, né? E muito aplicada. Então, aqui, ó, olhar para um relógio, medir o tempo, é uma grandeza escalar, porque requer apenas o uso de números seguido de unidades de medida. Completa-se perfeitamente. Uma outra grandeza que é escalar, muito utilizada, muito aplicada em física, é o comprimento. Comprimento é uma grandeza escalar. Aí você fala assim, como assim, professor? Comprimento, pessoal. Já mediu alguma coisa na sua casa? Já pegou uma trena? Mediu alguma coisa na casa ali, na cozinha? Fez alguma medida? Então, aquela medida que você fez com uma régua, com uma trena, um escalímetro, quando você vai fazer uma medida, o que você anota ali? Você anota um valor, né? E qual foi a unidade ali? Ah, foi em centímetro? Foi em milímetro? Foi em metro? Então, você coloca o número seguido da unidade de medida. Então, comprimento perfeitamente é uma grandeza escalar, tá? Se encaixa na definição. Então, comprimento se encaixa nessa definição. Então, por isso, ela é uma grandeza escalar. Agora, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Aqui está uma trena, ó. Uma trena, né? Para medir o comprimento. Tem que tomar cuidado, porque, às vezes, uma confusão que pode acontecer é uma confusão entre o comprimento e o deslocamento. Aí, ô, professor, eles não são a mesma coisa. Não, não são. Comprimento é uma coisa, deslocamento é outra coisa, porque eles têm definições diferentes. Se eu colocar Porto Velho e eu colocar Candeias, né, do Jamari, aqui, e eu falar assim, qual é a distância, qual é o comprimento, a distância, né, de uma cidade até a outra. A distância, nesse caso, é o comprimento, é uma grandeza escalar. Agora, por outro lado, se eu falar que uma pessoa parte de Porto Velho, se deslocando até Candeias do Jamari, qual foi o deslocamento? Nesse caso, eu estou adicionando aí um caráter vetorial na grandeza. Então, cuidado, comprimento é escalar, deslocamento é vetorial, tudo bem? Cuidado, a definição está aí. Continuando, temperatura. Temperatura é uma grandeza escalar também. Qual é a temperatura aí na sua sala de aula? Né? Quantos graus Celsius está aí nesse momento? Para pensar. Então você olha assim, provavelmente você vai olhar na sala de aula e vai ver assim, ah, professor, aqui está 28 graus Celsius. Olha só que bacana, 28 graus Celsius. Você está falando um número e a unidade de medida. Pronto! Precisa de mais alguma outra informação? Não. Falou essas duas coisas, o número e a unidade tá definido? Grandeza escalar. Então, por isso que temperatura é uma grandeza escalar, ok? Olha que bacana. Então, aqui temos representações, né? Um termômetro clínico, né? Aquele termômetro para medir a temperatura na faixa do que pode ser obtido ali no corpo humano, né? Mas aí você vai ter aquele termômetro de mercúrio, um termômetro com álcool, com um corante vermelho também, ou um termômetro infravermelho, tem vários tipos de termômetro, né? Não tem só esse aí, mas esse aí pode ser vendido na farmácia, né? Ah, será que você está com febre? Está se sentindo um pouco quente hoje? Vamos dar uma olhada. Aí você vai usar um termômetro desse aqui, ó, um termômetro clínico, ok, pessoal? E olha só, exemplos ainda de grandezas escalares. Olha só, você vai subir numa balança e quando você vai querer subir numa balança, uma frase muito conhecida aí, que você provavelmente já disse é: eu vou me pesar. Eu vou me pesar na balança. Eu vou descobrir qual é o meu peso na balança. Quase todo mundo. Quem nunca falou essas frases aí? Deixa eu ver meu peso. Ixi, Maria, tá tudo errado, tá? Sobre a ótica da física, não é assim que funciona, tá? Vai no supermercado, pegou ali uma quantidade de uma leguminosa, um legume,
ou uma carne, pesa isso aqui para mim. Pesa, a palavra, pesa isso aqui para mim, pesa. Então vai ver o peso? Então, cuidado. Na física, massa e peso são coisas diferentes. Massa e peso são grandezas físicas diferentes. Em uma delas você vai olhar para um número e uma unidade de medida apenas. E na outra você vai olhar para o número, para a unidade de medida, para a direção e o sentido. Ou seja, uma delas tem caráter vetorial. Então, quando você sobe numa balança, o que você está medindo não é o peso, o que você está medindo é a massa. A massa do garoto é de 57 quilogramas. Só que aí, assim, quase ninguém vai chegar numa farmácia, vai chegar numa balança ali e vai dizer: ai, deixa eu subir aqui e vou ver a minha massa. Será que o pessoal fala massa? Né? A maioria fala peso. Mas fique tranquilo, você pode ainda manter os seus hábitos, né, cotidianos, para continuar falando do jeito que está acostumado. Mas quando eu estiver aqui na física, estudando física, saiba que balanças fazem a medida, fazem a aferição de massa, tá? Balança não mede peso, balança mede massa, que é uma grandeza escalar, tá? Tenha isso em mente, ok, pessoal? Aí olha só também aqui, ó. Uma pessoa vai, né, e quer medir a altura, né? Qual é a minha altura? Deixa eu ver se eu cresci aqui, né? Aí na escola é muito comum ter uma prática ver a altura do aluno, né? Quanto que esse aluno cresceu de um ano para o outro. Então tá aqui, ó, né? Vai medir a altura. A altura das pessoas vai ser o quê? Ah, você tem 173 centímetros, né? Ou 165 centímetros. Olha só, é o número, unidade de medida. Então a altura de uma pessoa é uma grandeza escalar, né? Naturalmente, ok? Então assim, você que é um aluno que está no ensino médio, você está crescendo? Com certeza, né? Você está crescendo. Aquele adolescente que vai só esticando, vai crescendo, e aí você se torna adulto, você não vai crescer mais, e vai passar algumas décadas e você vai diminuir, tá? Eu vou te dar um spoiler aqui, ó. Quando você estiver mais velho, você vai diminuir, a sua altura diminui um pouquinho, tá? Você não sabia disso, né? É uma novidade. Continuando. Aqui, ó. Então a pessoa está dizendo aqui, ó, que tem 1,61 metros. Ou seja, 1,61 metros, o que equivale a 1,61 centímetros. É uma grandeza escalar, ok? Continuando. Aqui, olha só. Você está aqui esperando atendimento, aí o cara relata, uma pessoa relata aqui, ó. Estou aqui há 49 minutos, não foi atendido ainda, ó. 49 minutos. Bom, ele está relatando um número e a unidade de medida. O número, 49, unidade, minuto. Então, tempo, grandeza escalar. Tá aí a pessoa, uma grandeza escalar, ok? Continuando. Aqui ele está aguardando, ó. Está demorando muito, né? Está esperando bastante, está aguardando. Outro aqui, tem duas pessoas que estão no ambiente e elas estão suando, né? Tá suando aqui, ó. Tá pingando suor. E o outro aqui, ó. Tá pingando suor também. Poxa, tá muito quente aqui, né? Tá muito quente hoje. Será que tá tão quente assim? Bom, se eles estão pingando suor, sim. Mas no caso, o quente é uma sensação térmica associada, que pode estar associada, nesse caso, a uma elevada temperatura. E temperatura é uma grandeza escalar, né? Temperatura, grandeza escalar. Então, por exemplo, você vai passar por um período de estiagem, né? Vai ter um período de estiagem em Rondônia, então aquele período mais complicado, você não vai ter chuva e você vai ter bastante queimada, não é isso? Então, para pensar, qual o reflexo disso na temperatura, no clima, na qualidade do ar? Bom, temperatura a gente sabe que é escalar. Então, isso vai estar acontecendo. As pessoas podem sentir mais calor, elas têm que se hidratar mais, né? Tomar mais água. Continuando. Então, olha aqui, ó. Deve estar aos 50 graus, aí ele não falou nada aqui, né? Mas se ele está trabalhando no sistema internacional, deve ser 50 graus Celsius, ok, pessoal? E outra coisa aqui, uma enfermeira, vamos voltar aqui, né? Uma enfermeira vai, né, fazer o quê? Aferir a temperatura do paciente com um termômetro e também essa temperatura vai aferir e medir. Olha só, é tantos graus Celsius, esse paciente está febril. Ou não, ele não está febril, né?
vai ter uma faixa de temperatura ali para o que você considera febril e temperatura normal. Bom, saiu das grandezas escalares, saiu daquelas grandezas que só o número e a unidade satisfazem elas, agora você vai para uma grandeza um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais detalhada, que aí é o que a gente chama de grandeza vetorial. É aquela em que, além de dizer qual é o valor, qual é a unidade, você tem que se preocupar com a direção e o sentido desse movimento, tá? Direção e sentido. Então, quando você tiver que descrever alguma coisa, além do número, e falar se é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, se é horizontal, se é diagonal, se é vertical, se você tiver que usar esses atributos aí para informar, juntamente com o valor, então você está diante de uma grandeza, ó, vetorial. Então, pela definição, elas precisam, né, necessitam, além do valor numérico, de uma representação espacial para que você determine a direção e o sentido. E aí tá, professor, mas qual seria um exemplo dessa grandeza vetorial? Um exemplo aí, ó, bem claro, a aceleração, tá? A aceleração é uma grandeza vetorial. Um corpo foi acelerado, né? Entrou num veículo, pisou no acelerador, alterou a velocidade do veículo para mais, é claro, né? Aceleração positiva. Então o carro foi acelerado. Ok. Tem o valor da aceleração? Tem. Tem a direção? Tem o sentido? Tem. Então pronto. A aceleração é uma grandeza vetorial. Mas não é a única, né? Força. Ah, você vai ter que aplicar força numa mesa, né? Aí você está em casa, é um final de semana, um feriado, a sua mãe ou seu pai pede a sua ajuda para ajudar ali em alguma limpeza da casa, ajudar no mutirão, ou qualquer coisa que tem que ser feita na casa. Aí eles pedem ajuda, e normalmente pode envolver força. Você vai dizer assim, vamos arrastar esse armário aqui, vamos puxar essa mesa. Então olha, você aí vai ter que fazer força. Então vai você lá puxando a mesa ou empurrando a mesa. Bom, puxar a mesa, você vai aplicar uma quantidade de força. Então vamos lá, 80 newtons, 50 newtons, ó, o número, a unidade, newton. Mas aí tem a direção, né? É o quê? É horizontal que você vai puxar? Tem um sentido, de lá para cá, ou você vai empurrar a mesa daqui para lá. Então direção e sentido, ou seja, esse caráter espacial, tem que ficar bem claro quando você aplica uma força. Porque não faz sentido você falar que a força aplicada sobre uma mesa foi de 80 newtons, se você não deixa claro como ela foi aplicada sobre a mesa. Porque pensando de uma forma tridimensional, ela pode ser aplicada de várias formas. Então você tem que deixar claro como isso aconteceu, ok? Outra grandeza muito comum, né, no nosso dia a dia, velocidade, tá? Velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Para falar de velocidade precisa de módulo e direção e sentido, não é isso? Você está num posto da PRF e aí naquele posto passa ali um carro em alta velocidade e você tem que reportar ou tem que relatar isso. Aí você vai dizer, ah, um carro, modelo assim, né? Aí você vai descrever o modelo, acabou de passar aqui a 160 km por hora, numa via onde o limite de velocidade é inferior a esse. Então você vai dizer o valor da velocidade, 160 km por hora. Bom, você falou isso. Tá ok, mas você passou essa informação pelo rádio. Como que eles vão encontrar o carro? Não está faltando você dizer para onde que esse carro está indo? Se ele está entre duas cidades, A e B, ele está se movimentando. Você não tem que dizer que ele está indo naquela via, por exemplo, da cidade A até a cidade B, para que possam localizar ele na próxima cidade, que é o sentido de para onde ele vai. Então, isso tem que ser feito. Descrever para onde ele vai, a direção, o sentido, né? Isso é importante. Inclusive, não vá confundir direção e sentido, né? São questões diferentes. Continuando, exemplos de grandezas vetoriais. Vamos lá. Se eu utilizar aqui, ó, uma informação, né, no Google Maps, né, o aplicativo do Google Maps, direção e sentido do deslocamento. Então, olha só, eu vou colocar aqui que eu parti de um ponto, né? Eu vou me deslocar em várias ruas diferentes, ó, em várias ruas diferentes, e chego até um outro ponto.
Bom, o quanto você andou, o comprimento do que você andou, ele tem natureza escalar, né? Então, o comprimento vai somar essa parte com essa parte aqui, com essa outra parte, e o comprimento é a parte total que você andou. É a soma de todas as partes que você andou, é o comprimento do que você andou. Agora, deslocamento. Deslocamento, ele tem caráter vetorial. Ele vai levar em conta o ponto de partida e o ponto de chegada. Ou seja, o deslocamento ele vai ser um vetor, uma seta, uma flecha que vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Ou seja, diretamente. Ok? Continuando. Ó, aplicação de forças. Então, quando você chuta uma bola, né? Você aplica uma força nessa bola. Então, você aplicou um chute de 100 newtons, né? Na bola. 100 newtons. Então, 100 unidade, newton, vai ser o quê? 100, perdão, vai ser o módulo. Unidade, newton. Agora, a direção e o sentido do chute está definido na forma com que ele vai chutar a bola. Aplicar uma força com um martelo aqui, ó, sobre um prego também é aplicar força. E força tem caráter vetorial, né? Então ele está aplicando aí, por exemplo, 40 newtons, né? Para você martelar o prego. 40 newtons. Agora, direção vertical, sentido de cima para baixo, ok? E aqui ele está jogando vôlei, né? No jogo de vôlei você também vai aplicar uma força sobre a bola, ok? Tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, vamos lá, pessoal, manda na tela. Continuando. Então, aqui, ó, forças de contato, né? Mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Vamos pensar aqui, ó. Primeiro, são forças de contato, elas têm que se tocar, né? Os corpos vão ter que interagir fisicamente. A força com que o braço, né, desse jogador aplica sobre a bola está na vertical para cima. E a força com que a bola exerce sobre o braço dele está na vertical para baixo. Bom, na vertical, mesma direção, ok? Mesmo módulo. Bom, se ele aplicou uma força de 40 newtons, em oposição a isso, vai ser 40 newtons, né? Em sentido contrário, mesmo módulo. Agora, sentido contrário significa que uma força está de baixo para cima e a outra força de cima para baixo. A mesma ideia vale aqui, ó, quando você aplica uma força sobre uma bola, né? Ela também devolve essa força. Você vai ter um par de forças, né? Ação e reação de mesma direção, mesmo módulo em sentido contrário. E ao aplicar uma força sobre o prego, né? O martelo sendo batido sobre o prego, também você vai ter um par de forças com mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, entenda aí, perceba aí o valor que você tem que dar, a importância que você tem que dar para a natureza e para o caráter vetorial, né, da força. Já que ela é uma grandeza vetorial, com esses exemplos aí, pessoal, olha só, vem aqui comigo. Com esses exemplos aí, fica claro o quanto que você tem que entender a importância de você tratar uma grandeza como vetorial. Porque não vai ficar claro o estudo do quanto que os corpos podem interagir ao tocar um sobre o outro, se você não definir a força como uma grandeza vetorial, ok? Então vamos lá, continuando. Ainda sobre exemplos de grandeza física. Você está aplicando uma força, né, sobre o solo, está fazendo uma flexão. Bom, naturalmente, essa força de contato aqui, você está aplicando uma força, força na vertical para baixo, ok? Bom, o solo, ele vai responder de alguma forma, vai ter uma força de reação normal? Sim. Então, uma força de reação normal na vertical de baixo para cima estará sendo aplicada. Então, ele vai ter o mesmo módulo que a força F, ok? Mesma direção vertical, mas sentido contrário. Ou seja, a força que está sendo aplicada aqui na vertical para baixo e a força de reação na vertical para cima. Ok, pessoal? Então, aqui, ó. O peso levantado foi o quê? De 200 newtons. Então, ele está levantando um peso aqui, ó. Tem a representação aqui, né? Está levantando um peso de 200 newtons, ok? E uma força, para erguer o peso, o quê? Na vertical para cima. Esse peso,
ele está apontando para onde? Na vertical para baixo, entende? Então, como eu disse, grandeza vetorial, módulo, direção, sentido. As grandezas vetoriais são especiais, né? Por quê? Elas são representadas por um símbolo matemático chamado vetor. E aí que você vai representar a grandeza por uma seta, o vetor. Nele encontram-se 3 características sobre um corpo ou móvel. Então vamos lá. Primeiro, as características. Representa um valor numérico da grandeza estudada, é o seu vetor. Então é um módulo, tá? Então o vetor, ele vai ter um comprimento. Aquele comprimento do vetor é o módulo dele. Então o módulo vai ser o valor numérico da grandeza, ok? Agora outra característica dele. Determina a orientação da grandeza. Vai ser o quê? A direção e o sentido. Então, para onde que está apontando? Direção e sentido. Isso complementa a informação, né, da grandeza vetorial. E vamos estudar melhor esse assunto nas aulas futuras, lá 17 e 18. Continuando. Unidades de medida. Para descobrir a lei que governa os fenômenos naturais, os cientistas devem realizar medidas das grandezas envolvidas nesse fenômeno. Então vamos lá. A física em particular costuma ser denominada a ciência da medida. Por quê? Na verdade ela é uma ciência experimental, mas ela trabalha com medida, né? Então não dá para fazer experimento, controlar, prever, se você não fizer medidas. Precisa ser feito, né? O que for mensurável, é claro. Vamos lá, pessoal, manda na tela. Continuando. Kelvin, olha esse nome famoso aí, Kelvin. Kelvin, grande físico inglês do século XIX, salientou a importância da realização de medidas no estudo das ciências. Sempre afirmo que se você puder medir aquilo do que estiver falando e conseguir expressá-los em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. Então, assim, essa é a visão do Kelvin, uma visão na física experimentalista, certo? Ele está errado? Não está errado. Muita coisa na física, de fato, é empírico, é experimental. Por outro lado, essa visão do Kelvin, ela é uma visão que não pode se aplicar a tudo que existe em física. Muitas áreas da física, principalmente quando elas são áreas novas, aquela física de fronteira, de borda, elas nascem como teorias que são ainda um pouco especulativas. Então são teorias que ainda vai se descobrir alguma coisa sobre o que de fato está certo nelas e o que não está. Então, a princípio, tudo que você puder medir e você vai conhecer mais sobre o assunto é algo que você está mais palpável, está mais ao alcance do que você pode medir. Outras partes da natureza que não estão assim tão acessíveis, nós enquanto humanidade, ainda estamos pensando em como refinar instrumentos tecnológicos para realizar tais medidas. Não faz aquele novo ramo do estudo, aquela nova área da física, menos importante ou menos relevante, ok? Ela ainda tem uma teoria conceitual por trás, chama-se qualitativo. Ela ainda tem um estudo qualitativo por trás. Às vezes a parte quantitativa vem em seguida, né? No momento oportuno. Vamos nessa! As unidades de medida estão presentes no nosso cotidiano, com certeza, né? Então vamos lá, você pega aqui um shampoo de laranja, né? Então no rótulo está escrito o que no shampoo? 200 ml, né? Então 200 ml é o quê? É uma grandeza, né? Chamada volume, né? 200 ml, aqui ó, é volume, né? 200 é o número, ml é a capacidade dele em volume. É uma grandeza escalar ou vetorial? É escalar, né? 200 ml. Agora eu pego aqui, ó, leite, né? Leite integral. O que está escrito aqui? No pacote está falando o quê? 800 gramas de leite. Tá bem aqui, ó. 800 gramas de leite. Bom, 800 é um número. Grama é uma unidade de medida de massa. Então ele está informando a massa, que também é uma grandeza escalar. Olha só. Então a massa é escalar. Fala apenas o número e a unidade de medida. Ótimo. As unidades de medida estão presentes no nosso cotidiano, pessoal. Então aqui um exemplo clássico, né? Você tem aqui uma ponte, um viaduto, e tem essa placa aqui, ó. Você conhece essa placa? O que ela significa? O que quer dizer isso aqui? Tem uma seta apontando para cima,
uma seta apontando para baixo, e entre elas está escrito 4 metros. O que quer dizer isso aí, pessoal? O que indica? Olha só, essa placa de trânsito, o que está indicando? Está indicando que você vai ter uma altura permitida para passagem de até 4 metros, tá? Então, algo que seja minimamente superior a isso, tem o risco de sofrer uma colisão aqui, né? Com a ponte ou com o viaduto. Então, aqui é um limite de capacidade de altura para passagem. 4 metros é comprimento, e comprimento é uma grandeza escalar, tá? Ok? Atenção! Então aqui, por exemplo, ó, caminhões basculantes caçambas, né? Aí tem a ficha técnica deles. Caminhão com carroceria hidráulica de 6 até 16 metros cúbicos. Então, 6 a 16 metros cúbicos também é outra informação lá chamada o quê? Volume. É o volume deles, é a capacidade deles em volume. 6 a 16 metros cúbicos. Então, esse é o volume dele, que é uma grandeza escalar, ok, pessoal? E aqui, ó, uma placa de venda, né? Vende-se. O que está vendendo? Vamos ver aqui. 10.977 metros quadrados, né? É um terreno, é um lote. Tá aí, tá vendendo. Bom, 10.977 metros quadrados se trata do quê? Você sabe? Se você falou área, você acertou. Se trata de área. A área é uma grandeza física. E área é uma grandeza física escalar também, ok? Aqui tem outra representação, olha só. Terrenos e pisos para casa são vendidos por metro quadrado. Então, por exemplo, tem uma casa, um imóvel, um apartamento, e está vendendo, eles vão informar para você quantos metros quadrados tem ali. Ou seja, uma unidade de área que é uma grandeza escalar, ok, pessoal? Mas, afinal, o que significam essas medidas, o metro quadrado, né? Fisicamente, qual é o significado dela? É uma grandeza escalar? Já afirmamos que sim, né? Medir significa comparar uma grandeza com uma unidade de referência da mesma espécie. Então, medir é um ato de comparação, né? Medir é um ato de comparação. É você pensar, por exemplo, assim, você está na sala de aula e você fala assim, bom, a minha sala, se você pegar uma trena, aí você vai medir pela trena, vai dar tantos metros assim, e tantos metros assim, aí pronto. Aí você vai pegar um lado, multiplica pelo outro, se ela tiver um formato retangular, você vai ter a área da sua sala em metros quadrados, ok. Aquilo é baseado na unidade do metro padrão, que a trena trabalha com essa unidade padronizada do metro. Você poderia, por exemplo, trabalhar com o palmo, com o seu palmo, vai lá, quantos palmos deu a sua sala de aula? Assim, e quantos palmos deu assim? Bom, você também consegue calcular a área dela em palmos quadrados. Consegue? Consegue. Mas aí onde que entra a parte da comparação? Você está medindo as dimensões da sua sala comparando com a dimensão da sua mão, com a palma da mão. Então, de fato, medir, ó, é um ato de comparação. Significa que você está tomando alguma coisa como referência, né? Então, olha só. Vai olhar aqui o velocímetro de um carro, né? Quantos quilômetros por hora que ele está? Seguindo aqui. Olha só. A velocidade do carro vai estar indicada aqui, né? No painel. Quilômetros por hora. Essa vai ser a unidade de medida dele. Quilômetros por hora. Continuando. E a média de consumo dele vai estar indicada bem aqui, ó. A autonomia do carro, qual que é a média? Quanto que ele faz? Ele é um carro econômico? Ele é um carro que consome bastante? Quantos quilômetros ele faz com cada litro de combustível? Então aqui já é uma relação, né? Uma relação diferente. Enquanto que aqui trabalha com velocidade, né? Quantos quilômetros ele anda a cada intervalo de tempo, de hora, aqui é o quanto que ele consegue andar consumindo uma unidade do seu combustível, tá? É uma relação de consumo, ok? Também é escalar. Aí distância percorrida, né? Vai estar indicado aqui também, ó, odômetro, né? No odômetro, quantos quilômetros ele fez no odômetro? Ah, tá aqui, ó, distância percorrida. Quando você vai comprar um carro, né, uma moto, uma das coisas que você olha é isso aqui, ó, é o odômetro do carro. Quanto que ele já rodou? É um carro novo? É 0 quilômetro? Ele está com uma quilometragem boa ou ele está bastante rodado, já viajou o Brasil? Então você olha aqui, ó, distância percorrida, né, em quilômetros.
uma grandeza escalar, ok? Vamos nessa, pessoal. Mandando na tela. Ao medirmos a altura de uma pessoa, usamos a unidade conhecida como metro. Então, a pessoa pode ter 1,60 metros, 1,83 metros, etc. Mas seria muito difícil se usássemos a mesma unidade para calcular a distância entre cidades ou a espessura de um fio de cabelo. Ou seja, o metro, se eu fosse usar para relacionar a distância de cidade ou fio de cabelo, ficaria escrito de uma forma pouco usual. Logo, para resolver esse problema, criou-se uma convenção para as unidades de comprimento. Então aqui, por exemplo, ao utilizar uma trena, né? Tomando o metro como referência, então você vai utilizar do maior para o menor, temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, né? Então seus símbolos são respectivamente o quê? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essa é a simbologia deles. Deve ser tratada de maneira semelhante à da unidade de comprimento, né? Então, olha só. Tomando o grama como referência para a massa, né? Então, você vai ter aqui o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. E aí, quando se trata de massa, ainda tem uma unidade famosa chamada tonelada, né? Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. E aí tem uma simbologia para eles, né? Que vai ser o quê? Vai ser aqui o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Tem os prefixos para você utilizar. Uma curiosidade, vamos lá? Né? Olha só, aqui a grama, não confundir com o grama, né? Mais uma dica de língua portuguesa. A grama e o grama. Então, o grama de massa e a grama de gramado. Unidades de tempo. Juntamente com o metro, as unidades de medição do tempo talvez são as mais comuns. Tomando o segundo como referência, vamos ter o quê? O minuto, o segundo, a hora, o dia, o ano, a década, o século e o milênio. Então, lembrando que, o que é um milênio? Professor, 1000 anos. Quantos dias tem um ano, né? Normalmente 365. Um dia, né? Vai ter aproximadamente 24 horas. E uma hora, 60 minutos. E um minuto, 60 segundos. Tudo bem? Nessa parte aqui eu falei aproximadamente porque vai ter a questão do ano bissexto e as pequenas variações de milissegundos ou nanosegundos, que são as variações dentro de um dia. Transformação da unidade de medida, né? Ou conversão de unidades. É importante para resolver questões presentes na física. Se o problema apresenta unidades de medida diferentes, é necessário transformar para uma mesma unidade, para solucionar a questão. Então aqui, tem uma relação entre eles, né? Um quilômetro, né? Aí aqui 0, 0, 0 do metro, ok? Então aqui você vai ter 1 quilômetro, vai ser o quê? 1000 metros, certo? O outro aqui, 10 decâmetros. Ele vai ser o quê? 1 metro. E 1 hectômetro vai ser o quê? 0 vai ser 10.000 centímetros, tá? Então essa tabela aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, onde você colocar aqui o 1, né? E a unidade que você quer converter, por exemplo, está em quilômetro, eu quero converter para metro. Aí você vai adicionar zeros aqui, então vai ser o quê? 1000. Aqui vai ser vamos apagar aqui, né? Você vai ter aqui 10, né? Pronto. Para metro, ele vai converter, vai equivaler a 1. E aqui hectômetro, para centímetro, vai equivaler, ao número de zeros aqui, vai equivaler a 10.000 centímetros, ok? Então tem um fator de potência, um fator de conversão aí de 10. Eu posso fazer algo parecido ou similar com as unidades de massa? Pode, né? Então você vai ter aqui 1 quilograma de massa equivale a quantas gramas de massa? Você vê que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Você vê que 10 gramas equivale a quantos miligramas? Com essa mesma lógica, você vai chegar a 10.000 miligramas. E 10 aqui, decigramas, vai ser o quê? Hectogramas, equivalente a 0,01 do hectograma, ok?
Outro fator de conversão para a unidade do tempo. Lembrar que dia para hora multiplica por 24. De hora para minuto multiplica por 60. Minuto para segundo multiplica por 60. Sendo assim, 1 minuto, 60 minutos. Perdão, 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. E 1 hora, consequentemente, 3.600 segundos. No SI, o Sistema Internacional, o metro é definido como sendo o comprimento, né, do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 dividido para 299.799.458 do segundo. Essa é a definição, né, para o metro padrão. A barra de platina-irídio, utilizada como modelo padrão, né, ela foi utilizada de 1889 a 1960. No Sistema Internacional, temos a massa. O quilograma é definido como base para a unidade padrão, que fica guardada no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, que fica na França, desde 89. Essa unidade padrão é um cilindro equilátero de 39 milímetros de altura por 39 milímetros de diâmetro, composto de irídio e platina. Então está aqui a representação dessa barra. No SI, né, temos o tempo, então são osciladores convencionais. Olha só, atrasam cerca de 1 segundo a cada dia. Relógios de pulso, relógios caseiros, radar de polícia rodoviária e cronômetros esportivos. São essas aplicações. No SI também trabalhamos o tempo. Relógio atômico convencional atrasam cerca de 1 segundo a cada 6.000 anos, então bem menos. Sistema de telecomunicações, rede de telefonia, sistema de navegação, comunicação codificada, padronização do comprimento e pesquisas espaciais. O Sistema Internacional de Unidades, SI, foi criado em 1960 na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Então, qual era o objetivo? Fazer uma padronização das unidades de medida de diversas grandezas para facilitar a sua utilização ao redor do mundo. Então, o Sistema Internacional define um grupo de 7 grandezas independentes, denominadas grandezas de base. A partir delas, as demais grandezas são definidas e têm suas unidades de medida estabelecidas. Qualquer outra grandeza que é medida a partir das grandezas de base são denominadas grandezas derivadas. Então, vamos lá. Quais são as grandezas de base? O tempo, a massa, o comprimento, a temperatura, a quantidade, né, de uma substância, a corrente elétrica e a intensidade, né, sendo as suas unidades segundo, quilograma, metro, kelvin, mol, amperes e candela. Agora, grandezas derivadas, todas que você consegue montar a partir das grandezas fundamentais. São as derivadas a força, unidade Newton, velocidade, unidade metro por segundo, aceleração, unidade metro por segundo ao quadrado e volume, unidade metro cúbico. Então, pessoal, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.